Olá a todas e a todos, muito bem-vindos ao webinar Inovação e Sociedade, o futuro das doenças raras. É um enorme prazer estar aqui hoje como moderador deste belíssimo painel, que será uma conversa informal, mas muito importante, organizada pela SER-RAR, Associação das Síndromes Excepcionalmente Raras de Portugal, no âmbito daquele que é o Dia Internacional das Doenças Raras, que hoje, 28 de fevereiro de 2025, se assinala. Eu sou André Correia, além de pai de uma criança com uma doença rara, sou também vice-presidente da Associação Ser Raro e é com enorme prazer que eu estou aqui com quatro convidadas de luxo: Ana Ruth Sabino, presidente executiva da Ser Raro, que luta diariamente pelos direitos das pessoas com doença rara, das suas famílias e cuidadores; a Vanessa Ferreira, CEO da Humanized Solutions e uma patient advocate muito ativa, que nos vai trazer vai nos ajudar a perceber a importância da voz dos doentes na construção das políticas e da inovação. Célia Azevedo Soares, médica geneticista do Centro Hospitalar Universitário do Porto, que nos traz uma visão científica sobre os desafios e os avanços que estão a acontecer na investigação de doenças raras. E a Rita Francisco, que na sua função de Community Engagement Manager na Eurordis, a União Europeia das Associações de Doenças Raras, irá também partilhar o panorama e as iniciativas daquilo que se está a fazer a nível europeu. Mas, afinal, o que é uma doença rara? Só para também trazer algum contexto, segundo a definição europeia, é uma doença que afeta menos de uma em cada 2.000 pessoas. Isto parece realmente raro, não é? Mas, no entanto, quando somadas todas as doenças raras, estas afetam cerca de 30 milhões de pessoas na Europa. E aqui o grande desafio é que 90% destas doenças ainda não têm um tratamento aprovado e o diagnóstico pode demorar anos. Alguns estudos apontam uma média de 6 anos para ter um diagnóstico. Portanto, o nosso objetivo hoje com este webinar, com esta conversa, é muito claro: refletir sobre o futuro das doenças raras na Europa e em Portugal, explorar como a comunidade, a inovação e a colaboração podem de facto acelerar a mudança e destacar as iniciativas concretas que podem ser replicadas no nosso país para melhorar a vida dos doentes. Assim, vou aqui também abrir o debate e colocando aqui uma primeira pergunta para lançar o debate. E Ana Ruth, começa aqui contigo. Como está a evoluir a abordagem às doenças raras em Portugal? Como é que se sente dentro da Ser Raro e da tua experiência as doenças raras no nosso país? Eu acho que, primeiro, olá a todos e obrigada por este convite. Ah, eu acho que as doenças raras em Portugal têm tido cada vez um peso maior. Acho que cada vez são mais ouvidas, só que nós partíamos de um ponto em que as doenças raras, muitas pessoas nem sabiam sequermente o que é uma doença rara. E eu acho que estamos muito melhor, mas ainda há muito, muito caminho a fazer. Isto é, tem sido uma progressão, mas efetivamente ainda estamos muito longe daquilo que eu acho, ou que os doentes raros gostariam que fosse aquilo que é o olhar do país, da sociedade e dos políticos em si para as doenças raras. Assim, muito resumido, acho que é isto. Excelente. E aqui também há uma jornada a fazer, Ana Ruth, e na Europa essa jornada também está a ser feita. Eu se calhar pedi aqui à Vanessa e depois à Rita para comentarem um bocadinho da vossa experiência a nível europeu, como é que observam e como é que contrastam com o que está a acontecer em Portugal. Bem, muito obrigada a todos. É um prazer estar aqui hoje, num dia tão relevante para todos e para a sociedade. Eu acho que a nível europeu, portanto, tem havido promoção, por exemplo, de planos estratégicos, como é o caso, nós agora temos a Herdera, da European Rare Diseases Research Alliance, que no fundo permite ter fundos dedicados à investigação em doenças raras, e com o objetivo, obviamente, de melhorar a saúde e o bem-estar dos 30 milhões que tu comentaste ao princípio, de pessoas que vivem com uma doença rara na Europa. Eu gostava de aproveitar aqui este webinar para alertar todas as associações em Portugal que sigam a Herdera, porque
em setembro do ano passado, portanto foram lançados os diferentes pilares, e vai ser certamente uma oportunidade para que várias associações de Portugal e de outros países possam participar, portanto, na investigação diretamente envolvidas em consórcios europeus. Portanto, é um orçamento total estimado de 300 milhões de euros durante 7 anos. Portanto, há aqui uma grande oportunidade. É um financiamento muito, muito relevante. E Rita, na Eurordis, a Eurordis está também envolvida nestas parcerias e nestas iniciativas, não é? Sim, a Eurordis está fortemente envolvida na Herdeira, mas também noutras iniciativas que visam estimular a investigação, mas também os cuidados de saúde em doenças raras. Outro exemplo para além da Herdeira são as redes europeias de referência, que foram oficialmente formadas e constituídas em 2017, mas já são o resultado de uma série de esforços, todos eles já neste sentido colaborativo, para conseguir dar uma resposta concertada e europeia para as doenças raras, porque sabemos que a raridade, ou seja, os números reduzidos de doentes e também de profissionais com conhecimento e com expertise nestas doenças, e depois também as unidades. Ou seja, os serviços hospitalares, as clínicas, os hospitais que têm também depois massa crítica e também conhecimento técnico-científico para ajudar não só os doentes, mas também as famílias, é reduzido. Portanto, e por causa disso, a informação, não é? Os dados que estão disponíveis também são eles escassos. Por isso, a União Europeia tem promovido esforços e lançado políticas no sentido realmente de promover esta entreajuda. As redes europeias de referência são um exemplo paradigmático, super importante. Aliás, há esforços também para que haja uma União Europeia para a Saúde. Agora, com estas questões também mais relacionadas com a defesa, o orçamento da saúde, infelizmente, tem vindo a diminuir. Portanto, talvez isto seja um sonho que fica um bocadinho adiado. Contudo, no que diz respeito às redes europeias de referência, há um investimento claro. Há agora também uma joint action que visa, cujo objetivo é realmente promover a integração destas redes ao nível de cada um dos Estados-membros, e aqui fazemos então a ponte para ou seja, desde o ponto de vista europeu para o ponto de vista português, ou seja, que realmente cada Estado-membro é aqui parte importante desta solução europeia. E essas redes europeias podem de facto trazer esta rede de segurança e impulsionar alguma desta inovação que acaba por ser tão crítica quando, como referi, as pessoas com doença rara ou os familiares aguardam 6 ou 7 anos por um diagnóstico. E Célia, quando se fala em diagnóstico e nas tuas consultas passam muitas destas famílias, muitos destes pacientes sempre à espera de um diagnóstico e qual é o tratamento. Estamos aqui a falar de um grande desafio e as redes de referência podem também, se calhar, ser aqui uma resposta. Mas, do teu ponto de vista e da tua experiência, quais são as mudanças mais urgentes para as doenças e famílias quando tens que lhes dar estas notícias, quando há esse contacto com estas pessoas que procuram este diagnóstico? Excelente pergunta, e acho que é preciso depois pensar nessa questão adaptada a Portugal, porque nós continuamos a ter uma população que, em termos de escolaridade, houve um grande avanço nos últimos anos, mas é uma população que ainda temos cerca de metade da população portuguesa sem o ensino secundário. Por isso é uma população que já há muita coisa a acontecer, mas acho que muita desta informação dos projetos europeus ainda não está muito acessível. E também temos uma população que no seu dia a dia as preocupações com as doenças raras é a parte do diagnóstico, mas depois também o que acontece a seguir ao diagnóstico. E aí passamos não apenas para o que se passa dentro de um hospital, mas para o que se passa na sociedade. E eu acho que aí é onde há muito trabalho para fazer, tanto na imagem que as pessoas têm das doenças raras, também em termos dos apoios sociais e também os apoios para a empregabilidade das pessoas com doenças raras. Por isso, quando eu dou um diagnóstico, eu noto que vai tudo para além do ato médico, das terapêuticas, há toda uma preocupação com a parte do que é que se passa a seguir e quais são os apoios. Em termos de diagnóstico, eu acho que estamos a avançar a uma velocidade fantástica em relação ao que tínhamos há alguns anos.
felizmente, na minha parte, são estudos genéticos, nem todas as doenças raras são genéticas, é cada vez mais fácil ter acesso a esses estudos, o que não acontecia, por exemplo, na minha consulta há 5 anos. Por isso, essa parte está a acontecer a uma boa velocidade e eu costumo dizer aos meus doentes que nós só tratamos o que conhecemos. Então, estamos a chegar ao ponto em que estamos a conhecer, pelo menos o gene que causa um problema para poder trazer esperança para os próximos passos. E sinto que esses doentes já estão a exigir esses próximos passos e querem fazer investigação, querem estar principalmente em base de dados, para um dia, quando houver alguma coisa, saber onde é que eles estão. Ou seja, agora só também uma questão. Colocaram-me esta questão há relativamente pouco tempo, e eu gostava de a passar também para ti. Falaste em testes genéticos. Obviamente que a tecnologia está a avançar muito, os dados também existem mais dados, existem mais casos de estudo. Ah, existe alguma razão pela qual não se passam mais testes genéticos, ou já se estão a passar, ou já se estão a prescrever, os testes genéticos suficientes? Eu acho que é uma realidade muito peculiar em cada sítio do país. Se nós formos, por exemplo, às nossas regiões autónomas, temos alguns hospitais que já têm pessoas com treino em pedir esses estudos, mas, por exemplo, outras regiões autónomas, já terão menos pessoas treinadas para o pedir. Por isso há aqui uma questão de treino e também às vezes de saber que estudo genético pedir, porque há toda um conhecimento por base de pedir estes estudos. E às vezes há doentes que notam que pedem um e não é este, pedem outro não é este, três, quatro, e aí estamos um pouco nessa odisseia de diagnóstico. Por isso, os estudos genéticos, acho que existe mais acesso, acho que falta pessoas que estão treinadas para perceber como os pedir, alguma insegurança de algumas pessoas também para os pedir, mas acho que é um processo que está em evolução e se comparado com o que acontecia há 5 anos, não há comparação possível, as coisas estão a melhorar. E aqui os centros de referência, aqui também, se calhar, Vanessa, como é que olhas para os centros de referência, nacionais e também de alguma forma ligados às redes nacionais europeias, como a Rita estava a falar? Sim, os centros de referência tentam trabalhar muito em rede, não é? De forma colaborativa. Eu acho que muitas vezes, infelizmente, nós temos profissionais de saúde excelentes e pessoas também fazerem investigação excelente, mas se calhar não temos muito financiamento sustentado para os centros nacionais e para a investigação e desenvolvimento de terapias. Portanto, aqui faço um apelo forte para o aspecto de financiamento para mais investigação e para os centros nacionais e também penso que há trabalho a fazer a nível do apoio psicossocial e económico, de uma forma contínua às famílias. Portanto, eu no meu caso pessoal, a minha irmã hoje tem 44 anos, vive com, portanto, o CDG mais comum, que é o PMM2 CDG, mas posso-vos dizer e partilhar que nós, como família, nunca nos ofereceram, por exemplo, um apoio psicológico, né? Portanto, e obviamente os meus pais agora estão numa outra fase da vida, que é diferente à fase de quando nós recebemos o diagnóstico. Portanto, há aqui necessidades, não é? Depois eu penso que ao longo do caminho que se calhar os centros nacionais têm muito trabalho por fazer, mas para o fazerem bem necessitam de muito apoio a nível do nosso governo. Portanto, às vezes temos os nossos profissionais a fazer o seu trabalho, e eles estão a fazer horas, não digo altruisticamente, não é? Mas trabalham fora de horas quase para poder ajudar as nossas famílias. Portanto, é necessário. Estou de acordo com o que a Célia comentou. Portanto, nós hoje em dia temos diagnósticos precoces, temos acesso aos testes genéticos, mas já há falta de, se calhar, motivar mais pessoas para esta área de genetic counseling, e outras áreas semelhantes, e depois este apoio financeiro, que é urgente. E são tudo iniciativas que acabam por requerer um plano estratégico, não só de curto prazo, mas de médio e longo prazo, para permitir esses investimentos, para permitir depois dar esse também maior apoio, às famílias. Ana, eu notei que se calhar queres intervir.
Ia intervir porque eu acho que quer a Célia, quer a Vanessa tocaram num ponto que eu acho que nós temos sentido muito na Ser Raro. A Ser Raro, efetivamente, nós temos tido muito contacto de várias pessoas, de patologias variadas, como a Ser representa várias patologias, e realmente um dos pontos que levantam é realmente este do apoio, quer psicológico, quer do apoio económico, quer do apoio a nível, às vezes, de acompanhamento escolar, de quando estamos a falar de crianças e de adolescentes, e também muita problemática de quando estes jovens, estes adolescentes passam também entre a transição entre a adolescência, entre os 18 e os mais 18. E efetivamente era para realçar que é uma das problemáticas que nós temos muito neste momento, que é esta, que é efetivamente as pessoas, até muitas delas, se sentem acompanhadas medicamente, mas depois, na outra parte, há muitas lacunas. E eu acho que há aqui um grande trabalho a ser feito por várias entidades para que estas lacunas também se possam ser colmatadas e porque também delas, do bom encaminhamento delas, depende também uma boa qualidade de vida, quer da pessoa com doença rara, quer da família que a acompanha e que a cuida. André, posso só A acrescentar Célia, uma claro. coisa? É um pouco em linha com mais o que disse a Vanessa, que é a parte do investimento em doenças raras, porque é uma coisa que me preocupa bastante nesta fase, é que, por exemplo, as CDGs são doenças que são mais do que raras, são ultra raras. O que significa que às vezes podem ser doenças que podem ser não tão interessantes para investimento de uma grande farmacêutica. E aqui entra um grande problema dentro das doenças raras, é que nós temos estudos em curso para cerca de 6% das doenças raras. Todas as restantes não são muitas vezes consideradas interessantes para investigação futura, e também por uma questão de não haver um corpo de evidência suficiente sobre a própria doença. Por isso aqui entra também uma coisa que eu acho que as redes europeias de referência estão a pensar bem, que é nós temos de começar por conhecer bem as doenças. E há doenças que foram descritas há 2, 3 anos. Isto tem muito pouco tempo. E é importante que cada doente que exista, a gente saiba onde está e a gente comece a recolher informação sobre as pessoas, se elas autorizarem e se tiverem essa motivação, para criar uma história natural da doença, que é como é que a doença evolui desde que a pessoa nasce até o envelhecimento. Porque isso vai ser informação fundamental para quando um dia houver essa esperança de uma terapêutica, a gente ter um corpo de conhecimento que torna a doença interessante, para a investigação. Claro que eu dei o exemplo das CDGs, mas a Vanessa está aqui há muitos anos a lutar para que elas escapem ao destino de uma parte das doenças ultra raras, que é serem ignoradas pelas farmacêuticas, e tem feito um grande trabalho para isso não acontecer. E acho que é um exemplo como os próprios pacientes e familiares podem muito mudar este paradigma. E pegando no que a Célia disse já agora, portanto, as CDGs são um bom exemplo de como podemos, o movimento associativo, motivar a investigação. Portanto, nós, através da Associação Portuguesa CDG, em 2016, criámos uma rede internacional de investigação, junto com a professora Paula Videira, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. E tivemos e ainda temos a alegria de poder contar com jovens que estão muito interessados na investigação e que acabam por unirem-se à causa CDG, mas mais com o RET de investigador e também patient advocate, e que hoje são excelentes profissionais. E aqui posso felicitar a Rita Francisco, que é uma das pessoas que esteve na nossa rede e que fez um doutoramento brilhante. Portanto, quero também passar aqui a mensagem a todas as associações de que é possível. Nós, como associações em Portugal, é possível fazer esse impulso à investigação, e quem quiser, estou feliz de poder partilhar a nossa experiência. E aqui de uma forma geral, já agora, Rita, eu passo já para ti, mas pegando aqui, e aproveito também se calhar faço-te uma pergunta no seguimento do que a Célia e que a Vanessa estavam a dizer, porque em termos de investimento, obviamente, Portugal tem alguns desafios, que também podem ser, e também tem algumas oportunidades por vários fatores, mas a pergunta que eu depois gostava de fazer, e por favor comenta também
que disseram, mas e a pergunta a seguir é da tua experiência, daquilo que tu vês, esta caracterização é especificamente de Portugal ou é mais abrangente na Europa? E quais são aqueles que são os as melhores práticas que eventualmente se poderiam depois copiar em Portugal? Porque nem sempre temos que reinventar a roda, podemos aprender com outros países que já estão, se calhar, a fazer algum desse investimento e aplicar essas boas práticas em Portugal. Eu acho que quase nunca temos que reinventar a roda. Aliás, diria até mesmo nunca. É uma perda de tempo, de recursos e o objetivo é sempre construir em cima das bases sólidas que já temos. Ahm, Portanto, eu acho mesmo que esta é a estratégia para as doenças raras, esta de criar pontes e pegando um bocadinho no que estávamos a falar e fazendo também, se calhar, aqui, criando outra ponte, porque eu acho que as doenças raras, até mesmo as ultra raras, podem nos dar muitas pistas em muitos sentidos. Começando aqui do ponto de vista mais biológico, de mecanismos de doença, de mecanismos mais básicos, entender melhor esta patofisiologia pode nos ajudar, e pode ter um impacto positivo em doenças mais comuns. E aliás, era um trabalho, e é um trabalho que ainda o laboratório que a Vanessa falou, da professora Paula Videira, por exemplo, na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, faz. Portanto, há aqui, podemos, sem dúvida, criar sinergias. Desde o ponto de vista mais molecular e celular, até depois a temas mais sociais, como por exemplo é o caso da deficiência, das pessoas que vivem com deficiência. Por exemplo, recentemente a Eurordis fez um inquérito sobre o impacto ou seja, as barreiras que as pessoas que têm doença rara ou que vivem com uma doença rara enfrentam para poderem ter uma participação na sociedade, aos mais níveis, a nível de empregabilidade, escolaridade, etc. E o que vimos foi que 8 em cada 10 pessoas que vivem com uma doença rara, concomitantemente, vivem com uma deficiência, seja ela visível, ou invisível. Uh, e aqui, claro, podemos também juntar este movimento das doenças raras a uma comunidade que é muito mais abrangente, que é a comunidade de todas as pessoas que vivem com uma deficiência. E claro que aqui há necessidades que se sobrepõem por completo. Portanto, podemos utilizar, sem dúvida, as doenças raras como um piloto, uh, para nos ajudar aqui a fazer mais caminho e a criar mais conhecimento e a informar políticas que realmente tenham um impacto na qualidade de vida, não só das pessoas que vivem com uma doença rara, das suas famílias, mas também de pessoas que vivem com outras doenças crónicas, ou mesmo agudas mais comuns. Portanto, acho que isso é sem dúvida uma bandeira e uma mensagem que temos que passar claramente. E aqui, Ana Ruta, as associações como a Ser Raro, e a Vanessa partilhou o exemplo da CDG, mas associações como a Ser Raro podem ter e devem ter também este papel ativo em termos de patient engagement e de afetação ou de contribuição para estas políticas. Concordas? Ou... Sim, sem sombra de dúvida que concordo. Eu acho que sim. Eu acho que as associações de doentes têm um papel muito importante ao unir, ao juntar estes vários doentes que estariam dispersos, de outra maneira seria muito difícil se encontrar e criar em massa crítica e criar, inclusivamente depois, até valor para a investigação, valor para outras políticas. E eu acho que, sem sombra de dúvida, as associações de doentes são de extrema importância é um dos grandes papéis das associações doentes, efetivamente. E eu acho que até podemos ir mais longe, porque se tivermos estas pessoas, estes doentes, todos reunidos e sabemos onde é que eles estão e conhecendo, até as próprias associações podem fazer esta quase bandeira e promoção junto das várias entidades de como o quão importante efetivamente é o conhecimento e o desenvolvimento destas patologias. E acho que muito como a Rita dizia, efetivamente, quer para os doentes ultra raros, para aquelas pessoas com deficiência e inclusivamente para a população
saudável, que eu acho que já tenho um bocadinho de dúvidas quem são os completamente saudáveis, mas, mas eu acho que é um benefício para todos, porque acho que se nós começarmos também a perceber bem o que é que são as doenças ultra raras, conseguimos perceber outros mecanismos, como já aqui foi dito, de outras patologias, até bastante comuns, e eu acho que até depois em larga escala podemos até trabalhar mais atrás, que é na prevenção. Como é óbvio, as doenças raras e ultra raras, a maior parte são genéticas e provavelmente não será fácil travá-las, ou pelo menos naquilo que eu vislumbro da ciência atual, mas se calhar a Célia poderá ter uma visão diferente. Mas o que também sinto é que se nós trabalharmos numa prevenção, até nas doenças genéticas, podemos fazer que não evoluam e podemos também trazer conhecimento para as outras patologias. E pegando também nesse ponto, Célia, isto tudo resume-se a uma coisa que eu acho que estavas a referir há pouco, que é a literacia e a parte educacional das doenças ultra raras, das doenças raras, nos vários atores do ecossistema da saúde. Acho que acaba por ser generalizado. Um, e sendo ultra raras, o incentivo também é muito menor. Portanto, essa quase educação, essa capacitação acaba por se tornar ainda mais importante. Aqui, o que se calhar eu perguntava até era da tua experiência também internacional, e tendo estado na Europa, nos Estados Unidos, como é que tu vês a diferença, um bocadinho se calhar cultural nessa parte da educação e aqui quem é que nos pode ensinar alguma coisa? Eu acho, como já trabalhei em alguns países, não muitos, eu acho que não há nenhum sítio perfeito e todos temos problemas, e temos também oportunidades. Há coisas que em Portugal que funcionam muito bem em Portugal, que não tem outros países, como existir, em algumas áreas do país, os cuidados de saúde primários que podem dar um apoio muito de proximidade, que é uma coisa clássica. Eu venho do meio rural, nós, não, uma pessoa, o médico de família conhece os avós, os pais e os filhos, e há uma grande proximidade e um conhecimento das pessoas. Eu, no meu meio rural, a gente ainda conhece o nosso farmacêutico, que é aquela pessoa que nos orienta para muita coisa, ou seja, há coisas boas em Portugal, essa proximidade, e esses cuidados de proximidade são uma coisa boa. E depois também temos um sistema que é muito, que cobre uma grande parte da população. Não é perfeito, mas cobre. Havia um estudo muito clássico em relação ao tipo à importância do sistema de saúde, que era a mesma doença rara que era a fibrose quística. A esperança média de vida entre os Estados Unidos e o Canadá era de 10 anos de diferença. E adivinhem, no Canadá era muito maior do que nos Estados Unidos, e tinha a ver com o facto das pessoas no Canadá terem um sistema de saúde mais acessível, e isso permitia que mesmo esta doença rara tivesse uma grande diferença na qualidade dos cuidados entre os dois países. No entanto, nos Estados Unidos o que eu vi é que quem tem acesso aos cuidados de saúde tem um acesso excelente. É um sistema que não é não é tão focado nos médicos como em Portugal, e é mesmo uma equipa multidisciplinar que faz a avaliação. Então, existe uma avaliação muito compreensiva do doente, que eu acho que é um bom modelo. E também o doente sai da porta do consultório do médico e tem alguém relacionado com a investigação a falar de clinical trials e quais são as hipóteses de investigação. Ou então, durante a consulta, o médico diz: existe este estudo de investigação em que estão a fazer um ratinho para este gene neste sítio. Claro que no imediato isso não significa muito para o doente em termos dos seus cuidados, mas diz: estamos a trabalhar em ti, tu és importante, a tua doença é importante, há alguém que está interessado em ti. E acho que isso que é algo que é muito especial, que é os doentes sentirem alguém está interessado. E isso eu gostei muito dos Estados Unidos, apesar de que, de novo, não é um modelo ideal de acesso. Mas, por exemplo, em França, eu gostei muito da organização, que eu acho que as redes europeias de referência foram copiar um pouco do modelo francês, em que para uma doença existem dois centros no país que são focadas nela. Então, existe esse grupo de pessoas que se dão apoio local, mas que são especializadas, e o doente pode ir lá 2 vezes por ano e sabe que vai encontrar alguém que conhece a sua doença. E isso foi um modelo que as IRNs copiaram, e acho que é um excelente modelo.
fizeram um grande upgrade e eu também tenho de valorizar porque as redes europeias de referência sempre, desde o início, incluíram os pacientes. E os pacientes têm um papel-chave e não sei como é que até agora isso não aconteceu antes. Como é que nós tivemos a fazer projetos de investigação em que os doentes com a doença não colaboravam e acho que este movimento europeu também é um bom exemplo de boas práticas, também por trazer essa vertente. Sem dúvida, e cada vez mais felizmente, como disse Gélia, se vê que o paciente está um pouco dentro, ou está cada vez mais dentro e no centro das conversas em várias temáticas. E aqui também, se calhar, pegando também naquilo que a Ana Ruth estava a dizer, trazer este tema também de dentro desta bolha das doenças raras, sem querer minimizar, mas chamando-lhe assim, para a comunidade, a sociedade mais geral. Um, e aqui, como é que também, se calhar, o papel das redes europeias de referência e de outros mecanismos também é mobilizar esta comunidade e a mobilização da sociedade para esta temática. Rita, aqui, enquanto Community Engagement Manager, como é que vocês aplicam truques para cada vez mais envolver a sociedade na temática das doenças raras? Essa é uma pergunta complexa. Complexa no sentido em que eu acho que até agora há um conjunto de. Tem havido um conjunto de atividades. Eu acho que passa sempre muito pela educação. Por exemplo, a Eurordis organiza duas escolas anuais, na qual não só os doentes ou os representantes doentes, as pessoas que vivem com doença rara, podem participar, mas também jovens investigadores e até médicos. Há também até mesmo esta celebração do Rare Disease Day, que é uma celebração internacional que também visa muito promover esta conscienciação, é fundamental. Portanto, este tipo de iniciativas têm um impacto que é visível e é positivo. Um, Contudo, eu acho que há aqui uma questão para a qual eu acho que ainda não estamos bem preparados e para a qual também não temos desenvolvido, talvez, os esforços necessários, que passa também pelo envolvimento das gerações mais jovens, no movimento associativo. Porque, no geral, o que se sente na Europa, e não sei se no caso de Portugal, e não sei se a Ana também tem conhecimento a esse nível, e até mesmo a Vanessa, o que se sente no geral é que as gerações mais jovens estão mais desligadas do movimento associativo. Há também uma desconfiança, ou uma falta de confiança, melhor, nas instituições públicas e tudo isso tem um impacto. E não sabemos muito bem quais serão as consequências, até diria mesmo a curto, médio prazo. Portanto, a forma como as mensagens também são recebidas pelas gerações mais jovens, a forma como comunicamos, como tentamos chegar até eles, a forma como eles também veem a saúde e a doença. um, é completamente diferente e acho que ainda não estamos a conseguir dar uma resposta eficaz nesse sentido. Sabemos que há fórmulas que funcionam, este tipo de iniciativas internacionais de conscienciação e de formação têm um efeito positivo e realmente são um motor para que a sociedade civil se envolva mais, mas eu acho que a linguagem é super importante e, por exemplo, eu também acho que é algo que o movimento associativo nos Estados Unidos faz bem, no geral, de descomplicar. Enquanto que aqui, quando falamos nos órgãos europeus, há sempre um grau de burocracia que também afasta as pessoas, porque há logo ali uma barreira de compreensão. E eu acho que temos todos que trabalhar no sentido de descomplicar também e de mostrar às pessoas, de ajudá-las a chegar à informação e de lhes mostrar que efetivamente é possível participarem, porque cada vez há mais iniciativas a nível europeu que permitem o envolvimento das associações e da sociedade civil, ou seja, falamos cada vez mais de participatory research, citizen research, não só as redes europeias de referência, mas a própria herdeira também permite que as associações não só
concorram e façam parte destes consórcios, mas também que ajudem elas próprias a definir quais são as prioridades. Cada vez há mais estas oportunidades. A questão é como é que envolvemos as pessoas, as mantemos motivadas e, acima de tudo, como é que planeamos para que haja esta renovação geracional. E acho que ainda não temos as ferramentas necessárias para garantir que vamos continuar a atrair as novas gerações. Rita, eu gostava de ouvir a opinião da Ana Ruth e da Vanessa também nesta temática, mas só uma outra questão para ti no seguimento do que disseste. Significa também que temos que repensar a forma de comunicar, e referiste a Eurordis, a Herdera, em termos de plataformas, mas tem que haver uma aposta maior em redes sociais, nos TikToks, nos LinkedIns, etc. Ou não é muito por aí? Como é que se consegue cativar essa nova geração? Eu acho que é preciso darmos-lhes voz. Acho que o primeiro passo é sempre ouvi-los e perceber efetivamente o que é que eles querem e ao que é que respondem. Mas ouvi-los de forma aberta e não Curioso. pensando que, ok, estamos a ouvir-vos, mas nós sabemos melhor o que é que resulta, então vamos nós fazer aquilo que achamos que resulta. E obviamente, esse também eu acho que é isso que marca a grande diferença entre um bom patient engagement e um patient engagement que acaba por ser só um exercício de checkbox. Sim, sim, falámos com o doente, mas ouvimos mesmo, se calhar é debatível. Portanto, acho que temos que começar por aí, por ouvir abertamente, fazer uma escuta ativa e ouvir o que é que estas gerações querem e precisam. E para uma geração que está disposta a dar mais dados que depois contribuem para a investigação que a Célia estava também a falar. Portanto, esta comunicação ser também super importante nesse sentido. Ana Ruth, em Portugal, como é que nós estamos? Como é que conseguimos dinamizar esta comunidade e estas gerações? Olha, eu acho que efetivamente os jovens é a geração mesmo mais difícil, mas eu tinha aqui uma divisão de jovens. Eu gosto pronto, eu gosto de me sentir ainda mais jovem, apesar de estar acima desta faixa, mas eu chamaria jovens às pessoas até aos 30 anos, pelo menos, no mínimo. E o que eu sinto é que há aqui uma grande diferença entre os jovens de 14 até ali aos 19, 20 anos, e os 20 e os 30 anos. E eu acho que nas associações esta população começa a fazer algum trabalho para esta faixa dos 20, 30 anos, sendo que muitas vezes eu sinto que pode acontecer um bocadinho aquilo que a Rita estava a dizer, ouvimos, mas não seguimos, ou não escutamos com atenção o que nos estão a dizer, e depois eu acho que há aqui outra faixa, que é a faixa abaixo, em que efetivamente eu acho que há muito trabalho a fazer, porque ainda não chegamos. E eu, por acaso, antes de referires, André, ia relançar, ia falar mesmo do que tu disseste, dos dados, porque eu acho que a nova geração está muito mais disponível e muito mais aberta às novas tecnologias e a partilhar acho que estão habituados a partilhar a sua vida e aquilo que vai ser na sua vida, por isso também estão muito mais disponíveis para dar-nos, para disponibilizar para o bem de outros os seus dados em saúde, como é que foi a evolução da sua saúde, e eu acho que isso é uma grande mais-valia, e eu acho é que temos que perceber muito bem como é que conseguimos chegar a esta população. Nós, aqui dando um bocadinho aquilo que é a visão de agora como a ser raro, o que nós temos visto ultimamente é que há alguns jovens na faixa dos 20, 30 a chegar até nós, mas da faixa etária abaixo, normalmente quem vem ter sempre connosco são os pais. Pronto, primeiro por até aos 18 anos, por estes cuidados de representação e de não serem os maiores de idade, mas eu acho que há muito trabalho a fazer efetivamente nesta faixa etária, porque eu também acho que é a faixa onde muitas vezes há maiores problemas quando se descobre uma patologia, seja ela qual for, e muito mais se for uma patologia muito rara, que é o câncer raro trabalha. Por isso eu acho que efetivamente há muito trabalho a fazer a nível nacional nesta faixa etária. Vanessa, aqui gostava também de ouvir a tua opinião. Como é que se cativa estas Estou de gerações? acordo, totalmente de acordo. Eu acho que a participação cívica, portanto, isso seja as associações, representantes e o público em geral, no âmbito da saúde,
talvez esteja, não sei se podemos dizer que esteja doente, mas talvez esteja um bocadinho debilitada. Portanto, eu acho que temos que, se calhar, capacitar mais os jovens, a sociedade em geral, sobre a importância de participar ativamente em questões da saúde que são muito importantes. E também, por exemplo, às vezes pergunto-me, será que todos nós conhecemos que existe uma Carta de Direitos dos Doentes, não é? Portanto, eu acho que às vezes também não, se calhar não temos. E isto vai ligar aqui um bocadinho com o que a Célia estava a dizer, não é? Portanto, a literacia no âmbito da saúde, a educação, etc. Se calhar precisamos de informar de uma forma mais descomplicada a nossa sociedade sobre o facto que todos nós podemos e temos direito de participar em questões da saúde, na investigação. Portanto, eu sou muito fã dos Participatory Research Methods, da co-criação, portanto que eu sigo muito o que se faz na Inglaterra, portanto há um grupo consultivo que é o Involve, que precisamente faz este papel ou faz este trabalho de envolver e ajudar na participação das pessoas ao longo da investigação, seja ela básica, translacional, clínica e também no acesso aos medicamentos. E eu penso que isto é um exercício que nós podemos trazer muitas boas práticas, não só da Inglaterra, mas também de outros países nórdicos, etc., sobre poder facilitar que as pessoas, os diferentes atores, os diferentes stakeholders, possamos estar sentados à mesa e falar todos em conjunto, com esta escuta ativa que a Rita estava a comentar, mas também depois garantirmos que o que as pessoas nos dizem ser importante, que realmente vamos integrar o seu feedback e vamos medir esse impacto do que é que as pessoas nos disseram que era importante, vamos medi-lo a curto, médio e longo prazo. Portanto, as métricas é muito importante para poder mostrar isto é um return on engagement, portanto, aqui ajudem-me em português. Return on engagement, portanto, Capacitação. É. sim, portanto, acho que isto é um aspecto extremamente importante para poder incentivar a participação das pessoas. Eu não sei se posso continuar um pouco, porque eu queria defender a nova geração. Eu acho que eles são mais exigentes em compreender o que está a ser feito. Não sei se vai em linha com o que a Vanessa está a dizer. Eu sinto que a geração, uma certa geração que não teve a oportunidade de estudar em Portugal, são aqueles doentes que eu pergunto, já ouviu falar numa célula? 90% não. Nunca ouviu falar em célula. E depois eu vou falar de DNA e outras coisas mais complexas. Eu tenho de começar um discurso muito, muito, muito básico. Mas depois são pessoas que, se for preciso ajuda, eles dizem: eu estou aqui para tudo. Não questionam muito e dizem: eu estou pronto para ajudar. Se não for a mim, são os outros. E isto é uma geração prévia à atual. A nova geração é uma geração que já tem mais educação, tem mais acesso, mas também exige mais. E acho que, por um lado, eu aprecio essa exigência, porque é muito mais ativo, eles querem estar envolvidos, querem saber o que se passa, e até tenho esperança que vai ser uma nova geração, com a sua exigência, se for respondida, que vai ser muito mais ativa na participação na investigação das doenças raras e construir o tal corpo de evidência, e poderão ser eles que vão transformar muito o nosso cenário. Força, Rita, depois eu. Diz. Eu estou completamente de acordo, ou seja, o ónus eu acho que não está nas novas gerações. Eu acho que o movimento associativo não está a conseguir evoluir no sentido de atrair e de dar resposta às necessidades das novas gerações. Ou seja, eu acho que as novas gerações também, a percepção, e também tendo em conta a forma como o movimento associativo tem vindo a evoluir, as novas gerações têm uma tendência, a personalizar mais em um sentido um pouco mais, individualista. E o movimento associativo, vai muito mais ao encontro deste sentido de comunidade. E sinto que há aqui uma falta de alinhamento ainda e que o movimento associativo ainda não conseguiu chegar a estas novas gerações e mostrar que não, vocês
também se podem identificar com aquilo que nós fazemos e faz sentido que contribuam para a nossa causa e podem contribuir desta e desta forma. Isso também vos vai trazer benefícios, mais-valia, etc. Ou seja, acho que acho que o ONUS, obviamente que é uma questão bidirecional, mas acho que aqui eu poria o ONUS no movimento associativo e nesta necessidade que eu acho que, um bocadinho como fez a rádio, de se reinventar. Eu acho que o movimento associativo tem que se reinventar um pouco. André, posso só aqui fazer um Claro, comentário, claro. porque há bocadinho ia falar e depois, no meio do discurso, esqueci-me, e acho que é importante também de referir. Eu acho que efetivamente o que foi dito tem toda a razão, e também sinto, e agora um bocadinho falando num projeto que é promovido pela RDI, que a CER também colabora, é que o projeto Informar Sem Dramatizar, e nós sentimos isto mesmo, é que efetivamente os jovens são mais exigentes, as crianças são mais exigentes, mas eu sinto que além da exigência que têm por estes assuntos e têm uma curiosidade muito grande. E quando se lhes chega com coisas estruturadas, organizadas, acho que eles querem saber. E o que nós temos sentido, no projeto Informar Sem Dramatizar, é mesmo isto, é que quando se lhes explica, quando lhes tornamos atrativos estes assuntos, eles querem saber mais. E este projeto está um bocadinho montado nesse nível, que é, nós sentimos que as gerações que agora são os jovens e as crianças de hoje, serão os adultos da amanhã. E é um bocadinho esta ideia de, pela base, por aquilo que será o futuro, começar a mudar aquilo que é a visão e o conhecimento das doenças raras e despertar aqui para as doenças raras, que eu acho que é muito importante. E eu acho que efetivamente há trabalho dos dois lados, mas acho que se nós despertarmos para a temática quanto mais cedo, estas faixas etárias, mais fácil depois é no futuro eles estarem com maior disponibilidade, apesar de continuarem a ser exigentes. E eu acho que ainda bem que são tal e qual como a Célia. E aqui também, deixar e realçar o Informar Sem Dramatizar, tem uma página, um site próprio, o qual pessoalmente aconselho a todos os que estiverem ligados à educação, e pais e famílias a ir ver o site e a divulgarem nas escolas, porque é realmente um projeto que está muito bem estruturado. Eu queria também só comentar, Rita, e ouvir se calhar um bocadinho também aqui a tua opinião, que esta exigência que se faz é de facto necessário se calhar, reinventar um bocadinho o modelo associativo, mas estará o ónus apenas do lado das associações ou em todos os stakeholders, uma vez que essa exigência e essa educação, também que a Célia estava a falar, levam a que deixem praticamente dois caminhos. Ou é através do modelo associativo e de todos os stakeholders ter uma resposta fundamentada, ou então o passo mais simples é ir buscar a resposta fácil que é nos chat GPT, ou seja, já não estamos já passámos a fase do Dr. Google, para estarmos agora na fase do Dr. Chat GPT, que nos traz respostas que nem sequer, que são muito difíceis de validar por vezes. Portanto, aqui as associações têm um papel, mas depois o trabalho em conjunto tem também um papel ainda maior de trazer esta informação. Concordas com este raciocínio? Sim, sim, a 100%. Eu acho que, por um lado, eu acho que o movimento associativo, nesse sentido, envolver cada vez mais atores ou stakeholders, um, até tem tido uma evolução bastante positiva. Um, por exemplo, em termos de colaboração com investigadores e até com médicos, vemos cada vez mais associações que têm juntas diretivas e que têm conselhos científicos. Portanto, já há aqui uma clara noção de que não somos nós e eles, que realmente somos todos juntos, não é? E cada um tem, pode aportar o seu grão de areia, tem o seu background, tem o seu conhecimento, a sua experiência e que somamos todos e que, ok, somos todos parte da equação e todos podemos trabalhar em conjunto para criar soluções. Portanto, eu acho que nesse sentido o movimento associativo tem vindo a evoluir na direção certa. E isto eu acho, sinceramente, é uma opinião pessoal, que todos os incentivos e os projetos europeus que têm vindo a facilitar e a criar estas plataformas para que as associações e depois todos os outros stakeholders cada vez mais se sentem à mesma mesa, têm vindo a ajudar de forma
significativa a que isto seja cada vez uma realidade mais generalizada. Há ainda muito mais para fazer, sem dúvida. Mas nesse sentido, eu acho que o movimento associativo tem evoluído na direção certa. Ainda assim, claro, todos os stakeholders faz sentido ter uma discussão com todos aqueles que têm uma palavra a dizer, que todos estejam presentes, não é? Porque senão vai sempre faltar conhecimento, vai sempre faltar uma perspectiva e depois a implementação, que eu acho que esse é realmente também um fator super importante, é a implementação de todas as leis, de todas as diretivas, de todas as decisões que são tomadas, que depois realmente aconteça e seja eficaz e efetiva. Portanto, acho que sim, há sempre trabalho a fazer. E aqui uma colaboração também muito estreita, Célia, com os médicos e os profissionais de saúde, que também não têm uma tarefa fácil, porque além de terem que conhecer todas as doenças não raras, ainda têm que também ouvir os pacientes e tentar perceber todas estas especificidades das conversas das doenças raras. Como é que isso se traduz no dia a dia? É esquecer o termo doença rara e pensar em pessoa, porque no fundo as pessoas vão ter preocupações iguais às outras. Hoje estou a pensar numa consulta que fiz, disse alguém que tem um risco maior para cancro, qual é que é a preocupação? São os filhos. Ou seja, são regras que não têm a ver com doenças raras, têm a ver com regras básicas de ser humano e às vezes são essas coisas que nós lidamos no dia a dia. Claro que é importante orientar para as associações, orientar para locais onde há informação, mas às vezes o que a gente pergunta quando dá um diagnóstico, né, deixamos essa parte quase para a segunda consulta. A primeira é quem é que, ao sair daqui, com quem é que vai estar, quem é que vai dizer, e são esses os desafios do dia a dia, é focar na pessoa acima de tudo. E, e aqui, agora, mudar aqui também um bocadinho a agulha para outro tema. Estamos a falar da inovação e da sociedade e o futuro das doenças raras. Olhando para inovação, tecnologia, começando aqui, a Rita, se calhar por te pedir, porque temos estado a falar de caracterização das patologias, caracterização das doenças, etc. Queres falar um pouco sobre o Eurordis Rare Barometer? E qual a importância que tem nesta temática, para depois entrarmos um bocadinho aqui na parte mais da inovação. Sim, sim, sim. Obrigada pela pergunta. Sim, então o Rare Barometer é uma iniciativa da Eurordis, é um programa que foi criado em 2016 e o objetivo é realmente recolher as experiências, as opiniões, as necessidades das pessoas que vivem com doença rara e dos seus familiares, ou seja, dos seus cuidadores informais, digamos assim. E já fizemos um conjunto de inquéritos diferentes. Cada inquérito tem um tema específico e escolhemos os temas dos inquéritos sempre tendo como linha orientadora temas que impactem transversalmente todas as doenças raras. Porque, como o Aurora diz, é aqui uma associação chapéu que representa todas as doenças raras, e porque também queremos cultivar esta visão de há muito mais do que nos une, do que aquilo que nos separa, por muito que ao mesmo tempo tenhamos a bandeira da diversidade. Sim, somos uma comunidade extremamente heterogénea, mas temos muitos problemas comuns e ao fim e ao cabo acho que tudo se reduz àquilo que a Célia disse. Ao fim do dia todos somos pessoas, não é? E as nossas necessidades são muito, muito semelhantes, as nossas dúvidas, as nossas questões, sejam elas existenciais ou mais práticas e pragmáticas. Portanto, para dar alguns exemplos, eu já falei há pouco do último inquérito que foi sobre então estas barreiras que as pessoas com doença rara vivem para participar ativamente na sociedade, mas tivemos também um inquérito sobre diagnóstico, e também temos tido diferentes sobre tratamentos, acesso a tratamentos. Portanto, o objetivo aqui é conseguir também gerar esta evidência, uma evidência que se baseia na experiência das pessoas que vivem e convivem com as doenças raras 24 horas por dia, 365 ou 66 dias por ano. Posso só dar os parabéns pelo trabalho, porque eu acho que quem está um bocado por fora não percebe quão revolucionário isto é. Porque nós andamos durante anos a descrever
doenças, por exemplo, ter uma perturbação do desenvolvimento intelectual, já conhecida há centenas de anos, só agora é que estamos a perguntar às pessoas como é que elas vivem, se elas sentem que é um problema, e há pessoas que sentem, não, é quem eu sou, isto não é um problema, e desafia um pouco depois como nós explicamos aos pais de alguém que pode nascer ainda com estas doenças, como é que nós descrevemos? Eu acho que o que está a criar a Eurordis com estes projetos é muito revolucionário, que é focar na experiência da pessoa e tornar isto um dado científico e às vezes ajuda a desdramatizar, que é um pouco o título do trabalho da RT Portugal, a desdramatizar estas doenças e criar uma imagem também para nós médicos de como é que é a experiência de ter estas diferenças. Célia, e estes trabalhos permitem também, ou traduzem-se depois, numa segunda fase, em avanços tecnológicos e científicos que verdadeiramente transformam a vida das pessoas e das pessoas com doença. Não penso tanto em tecnologia, mas poderá ir ajudar a parte mais de legislação. Há um grande trabalho da Eurordis que é sobre a empregabilidade das pessoas com doenças raras e com estas diferenças, que nos mostra que é um grave problema. Nós estamos a aumentar a esperança de média de vida das pessoas com doenças raras, mas depois elas não conseguem integrar-se e ter uma ocupação. Acho que pode ser muito relevante este tipo de dados para o meu trabalho e como eu explico o que é a experiência de ser uma doença às pessoas, às famílias, mas também para ajudar a criar legislação e encontrar áreas que são de trabalho. A parte da tecnologia, eu acho que poderá ajudar em muita coisa que ainda nós estamos por descobrir. Quando falamos de pessoas com diferenças, por exemplo, visuais, a tecnologia do futuro, com todos aqueles óculos, poderão ajudar a pessoa a navegar o mundo, de certo, de uma maneira mais fácil. Acho que em termos tecnológicos, sim, há muito potencial, mas o legislativo eu acho que é um daqueles que estou mais interessado em ver inovações. E aqui há o diferencial entre o avanço da tecnologia e da inovação e o avanço da legislação. Portanto, é outra questão também aqui interessante, é como é que as duas conseguem caminhar e dar as mãos Eu para acho que caminhar aqui em lado Portugal a lado. é complicado porque estamos todos focados no agudo, no crítico, no que é escandaloso, nas Uhum. urgências que estão cheias, e não estamos a pensar em coisas a fundo. Existem programas estratégicos para as doenças raras em Portugal, mas vamos tendo estes programas a cada X anos, vão-se repetindo e criam boas ideias, estão lá boas ideias, mas depois pôr um pouco os olhos nossos políticos para esta área está a ser muito difícil. E acho que aqui temos todos nós pensar como é que poderemos virar esta parte para algo mais prático E a longo prazo, que não e a seja longo só prazo. ciclo político a ciclo político, não é? Que às vezes também é esse o desafio, é começar, lá está o reinventar a roda que falávamos há pouco, às vezes começamos, paramos, reinventamos a roda e estamos neste percurso. Ahm, André, eh, não sei se sim, posso intervir. claro, claro, Vanessa. Só aqui pegando no que a Célia e a Rita comentaram. Nós, no âmbito da Humanize Solutions, o que fazemos é o elo de ligação, portanto, entre as associações e advogates e os diferentes atores no âmbito da saúde. E temos realmente, somos uma pequena empresa que usa os tais Participatory Research Methods, precisamente para fazer a co-criação envolvendo as pessoas desde o princípio dos projetos de investigação e temos vindo a assistir a um grande aumento de projetos, por exemplo, na área de inteligência artificial. Para diagnóstico e monitorização remota, portanto, alguns projetos em doenças raras que eu acho que são pronto, eu apaixono por estes projetos quando eles chegam a nós, porque realmente há aqui um grande potencial. Obviamente, ainda temos muito que aprender, como tu estavas há pouco a comentar, não é? Com a inteligência artificial, mas o potencial é gigante. Portanto, eu gostava só aqui de sublinhar que, a nível de avanços tecnológicos e científicos, eu penso que nós vamos assistir a muitos projetos. Eu espero muitos deles na área das doenças raras, que utilizam inteligência artificial, também dispositivos médicos, terapias de RNA, medicina de precisão, terapia genética, que eu espero que na Europa continue a aumentar para as doenças raras. Portanto, era só aqui este ponto mais científico. Vanessa, então deixa-me fazer-te uma pergunta de follow-up a esse comentário, porque de facto eu acho que estamos aqui a falar um bocadinho é de medicina personalizada, e porque
as doenças já são raras, portanto, arranjar dois casos exatamente iguais já são diferentes, já é difícil. E depois a própria característica da pessoa também muda. Portanto, estamos a falar de algo onde a tecnologia, a inteligência artificial, os dados, etc., vão ajudar muito, muito nessa medicina personalizada. Agora, a minha questão aqui é: esse também é o veículo para um acesso mais equitativo, à inovação em saúde? Ou estamos aqui ainda a tentar descobrir esse caminho? Ou seja, por um lado temos medicina personalizada, que de facto vai ajudar cada uma das pessoas com doença rara. Por outro lado, estamos a criar as condições para ter acesso mais equitativo. Eu acho que estamos a criar condições, não é? Mas, como a Célia estava a referir, temos muitas urgências, não é? Ou temos pontos críticos que se calhar não permitem ainda reunirmos todas as condições para avançar mais. Mas o futuro está e certamente nós também temos, na empresa, temos vindo a assistir a vários projetos e a participar em vários projetos. Na área da medicina personalizada, portanto, e temos programas de financiamento europeus focados em medicina personalizada, portanto, não é tão futurista. Eu acho que estamos a caminhar, não é? E outra vez, eu insisto, é necessário o envolvimento de todos os atores para poder realmente transformar estas soluções numa realidade que chegam realmente às mãos das pessoas que vivem com uma determinada doença e os seus familiares. Eu acho que co-criando, por assim dizer, todos à volta da mesa, falando, participando e tomando decisões em conjunto, eu acredito que vai chegar, mas ainda vai demorar, infelizmente, segundo o meu ponto de vista. Ana Ruth, e no seguimento aqui da cocriação de valor, também, qual é o papel das associações, e neste caso da Ser Raro, nesta discussão das políticas e dos incentivos, por exemplo, o Plano Nacional para Doenças Raras, que papel é que associações como a Ser Raro têm? Olha, eu acho que todas as associações, inclusivamente a Ser Raro, têm neste momento o Plano Nacional para as Doenças Raras, está aí, e eu acho que agora depende de todos nós, da sociedade em geral, mas das associações, de fazer efetivamente com que ele passe do papel à prática. E eu acho que temos aqui temos que realmente nos dedicarmos a ele para que façamos força para que se realize, porque eu acho que efetivamente o plano está bastante abrangente, está bem pensado. Eu acho é que precisamos mesmo que ele passe à prática, porque se tudo o que ali está passasse à prática, seria efetivamente uma grande revolução. Por isso, acho que é mesmo importante todas as associações unirem esforços para que consigamos fazer com que o plano vá em diante. E eu acho que não é só as associações, mas eu acho que também aqui é um bocadinho apelar ao associativismo, que é se todos aqueles que vivem estas problemáticas também conseguirem se unir, dar voz a eles próprios e aos outros, acho que conseguimos ter mais impacto. Isto é, precisamos de uma sociedade ativa e comprometida com estas questões para conseguirmos efetivamente fazer essa revolução que seria maravilhosa para os doentes raros e, como já dissemos ao início, para todos mesmo, para toda a sociedade. Estou a ouvir cocriação, trabalho em conjunto. Isto é, pronto, como o mote da Ser Raro: juntos somos menos raros, não é? É a mensagem que eu estou a ouvir Sem das sombra de vossas, dúvida. das vossas mensagens. Estamos aqui a chegar à reta final. Gostaria agora de ouvir de cada uma de vós a vossa opinião sobre qual seria a iniciativa, a política, a estratégia que deveríamos priorizar para trazer, ou para implementar, ou para acelerar em Portugal no contexto das doenças raras. Se calhar vou aqui começando por ordem que vejo no ecrã, Ana Ruth. Bem, sou a primeira vítima. Ok, então eu acho que efetivamente aquilo que eu se calhar punha em primeiro lugar era mesmo dados. Isto é, pôr os dados ao serviço de todos nós.
utilização destes dados, eu acho que iria fazer aquilo que eu sinto que é aquele um bem querido que pode ser assim muito, muito simples, muito, muito básico, mas é que outros não passem por situações complicadas como muitos doentes raros passaram e estão a passar. E porquê? Porque ainda não se tem informação. E eu acho que esta informação se consegue ter neste momento com alguma. Já temos os suportes necessários para que esta informação seja guardada com cuidado e seja utilizada com cuidado para que possamos melhorar efetivamente a qualidade de vida de todos os doentes. Por isso, se eu tivesse de priorizar uma das coisas é, em prol da qualidade de vida de todos nós, podermos partilhar cuidadosamente os nossos dados, aquilo que é a evolução das nossas patologias, para que médicos como a Célia e como outros tantos que andam por aí consigam estudar efetivamente e perceber estas patologias e melhorarmos a qualidade de vida de todos. Célia? Eu vou ter de dizer a mesma coisa. Dados e registros. Nós precisamos, e isto parece a coisa mais simples, mas é extremamente difícil, porque muita gente acha que um registro e dados é pegar uma folha de Excel e pôr lá o nome de uma pessoa, de um gene, a data de nascimento e está feito um registro. É muito mais complexo do que isso. E é preciso que haja, que comecemos a reunir esta informação sobre os doentes, onde estão, a tal palavra que eu falei da história natural da doença, como é que a doença evolui ao longo do tempo, para um dia, quando houver algum tratamento, alguma esperança, a gente tenha tudo pronto, está tudo arrumadinho, agora vem aqui algo que pode ser uma hipótese, temos toda a informação pronta para trazer inovação para este indivíduo. Obrigado, Célia. Rita? Bem, eu acho que o meu desejo vai exatamente neste sentido, mas fazendo um pouquinho de batota, vou dizer que seria realmente a integração efetiva das redes europeias de referência no sistema de saúde português, que teria obviamente implicações ao nível dos dados, mas aos mais diversos níveis, e acho que realmente nos ia ajudar a conseguir fazer uma implementação, porque eu acho que é aí que falhamos muitas vezes, temos excelentes ideias. Há inovação, mas não a fixamos, e se não a fixarmos, significa que poucas pessoas vão ter acesso. Ou seja, eu acho que temos que democratizar o acesso à inovação e não ficar completamente obcecados ou ter este. Claro que temos que continuar a inovar, e acho que uma conclusão deste webinar é que as doenças raras são um motor de inovação por si só e temos que as promover como tal, mas temos também que aprender a implementar a inovação que já existe. E, portanto, eu diria realmente promover a implementação eficaz e a longo prazo das redes europeias de referência no sistema de saúde nacional. Obrigado, Rita. E Vanessa? Duas iniciativas. A primeira, promover a cocriação, desde a concepção até à implementação de projetos de investigação. E a segunda, mais capacitação, talvez para descomplicar o movimento associativo e atrair mais jovens para aprenderem sobre os benefícios de estarmos unidos a uma causa e de participar, portanto, porque há um impacto muito grande como pessoa quando nos envolvemos em causas como podem ser as causas das doenças raras. Obrigado, Vanessa. E eu pego em todas as vossas ideias e acrescento o cartão de doenças raras, que tem muito a ver com o que vocês, o que também referiram dos dados e a interoperabilidade, de sistemas, que culmina também ou bate também com muito daquilo que referiram. Chegámos assim ao final. Havia aqui muitos mais temas interessantes para falar. Quero agradecer-vos muito o vosso tempo e por estarem hoje aqui a falar sobre as doenças raras. Quero agradecer também a todos aqueles que nos estão a ouvir e que nos acompanharam durante o dia de hoje. Acho que ficou claro que doentes, associações, profissionais de saúde, decisores políticos devem trabalhar em conjunto para transformar o panorama das doenças raras. Falámos aqui muito de cocriação, de ter o paciente no centro da conversa e ouvi-lo ativamente, trazer as novas gerações e também de referir que a inovação está a acontecer. Mas por outro lado também ainda há um longo caminho a percorrer
para garantir que todas as pessoas com doença rara tenham de facto acesso a um diagnóstico, a um tratamento mais adequado no fim, também bastante importante, que tenham uma melhor qualidade de vida. Gostava também de referir que, como a Célia mencionou, estamos a dar mais esperança de vida às pessoas com doença rara, portanto também temos que pensar em como essa extensão da esperança de vida seja também feita nas melhores condições possíveis e por isso aqui, em termos de comunidade, em termos de sociedade civil, cada um de nós tem um papel a desempenhar, sejamos pessoa com doença rara ou não, sejamos familiares, sejamos cuidadores ou apenas um cidadão. Temos aqui um papel muito importante a desempenhar. Muito obrigado a todas por a disponibilidade e espero que este debate sirva de mote para mais conversas e mais ações para o Dia das Doenças Raras, para que não se fale só de doenças raras no dia 28 ou 29 de fevereiro, mas que se fale das doenças raras durante todo o ano e todos os anos. Muito obrigado e até breve.